Nós estamos em um tempo onde verdades de Deus estão sendo reveladas a nós. E você que me acompanha em casa, o tema de hoje é a verdade que não queremos aceitar. No segundo livro dos Reis, capítulo 6, onde começaremos, deixa eu só fazer uma pergunta para quem está aí, porque às vezes vocês não sabem disso, eu preciso explicar. O som que eu ouço aqui não é o mesmo que você ouve aí, tá? Para vocês, está bom o som? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então tá legal. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Samuel, Reis. O texto fala sobre uma situação que eu quero deixar evidente a vocês, onde o profeta Eliseu foi colocado naquilo que chamamos de sinuca de bico. Ele estava encurralado e não era para menos, pois ele estava descobrindo algo que não queriam que ele descobrisse. A Bíblia Sagrada nos fala, no versículo de número 8, o seguinte: Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel, e depois de se reunir com os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o acampamento. Versículo 9. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Esse incidente perturbou o coração de quem, pessoal? Do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. Quem crê, diga amém. Segundo texto que a gente vai ler hoje, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, eu já venho explicando os dois textos. Mateus, aí já é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Os obreiros podem sentar. Sente aqui, ó, para descansar as pernas. Viu, Chico, abonitado e habilitado. Sente-se aqui, junto com os demais. Por favor. Quem achou Atos 5, diga amém. Atos capítulo 5, versículo de número 1. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés de quem? Os apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a não ficava para si? Vendida não estava em teu poder? Por que planejaste isso em teu coração? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que ouviram isso. Levantando-se os jovens, cobriram o morto, levando-o para fora, o sepultaram. Passando um período de quase 3 horas, entrou também uma mulher. Sua mulher, não sabendo o que havia, o que, pessoal? Perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés do que sepultaram o seu marido, e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés, e o que aconteceu com ela? Ela morreu. Entrando, os jovens acharam morta e a sepultaram junto do seu
marido. Quem me ouviu, diga amém. Nós encontramos dois casos e dois casos semelhantes em tempos distintos e eu vou explicar para vocês. O primeiro texto que nós lemos foi o texto onde Ben-Hadad, rei da Síria, ele tinha dentro de seu quarto algumas ideias. E essas ideias não eram ideias muito boas, porque elas envolviam a morte de outras pessoas. As ideias de Ben-Hadad, elas envolviam matar, judiar, tomar, roubar. Consecutivamente, Ben-Hadad fazia isso num lugar onde as pessoas não conseguiam identificar, porque era dentro do seu quarto, muito bem escondido. E a gente sabe fazer as coisas escondido, muito bem escondido se quisermos. Então, dentro do seu quarto, ele fazia os seus planos e ali ele conseguia ter sucesso em muitos dos seus planos. Em contrapartida, Ben-Hadad não esperava encontrar do outro lado um profeta de Deus junto com Israel. E a Bíblia nos diz que todos os planos que Ben-Hadad fazia, ninguém descobria. E por conta disso, ele se vangloriava. Ele batia no peito, como quem diz, sou um rei, consigo vencer batalhas e ninguém pode comigo. Você sabe que o senso de vitória, ou o fato de estarmos vencendo, de carregarmos um status, ou de estarmos prosperando, isso nos dá até uma certa convicção de que nunca seremos pegos e muitas vezes de que estamos no caminho certo. Só que repitam comigo, nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é certo. Ben-Hadad pensava que ele conseguiria manter essa vida de planejar, executar e ninguém saber durante muito tempo. Só que, do outro lado, havia um homem de oração. Do outro lado, havia alguém que era dependente de Deus. Havia alguém que era cheio do Espírito de Deus. E toda pessoa que anda com o Espírito de Deus, ela é usada por Deus para trazer as pessoas ou fazer com que elas enxerguem quem realmente elas são. E a gente vai entender bem isso hoje. Porque você não é quem você diz que é. Isso pode ter certeza que você não é. Agora, no outro lado, nós encontramos também um casal. E aí a coisa é mais séria, porque uma coisa é só quando um esconde. Pior coisa é quando dois contemplam com isso. São comparsas, são cúmplices de uma coisa que não é certa. Ananias e Safira, eles estavam vivendo no tempo da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja perseguida. Repitam comigo, a perseguição não é maldição. Pode prestar atenção que a igreja só se acomoda pós o tempo da igreja perseguida até 250 depois de Cristo, que é a era de Constantino, quando Constantino reconhece a igreja como Estado. Aí a igreja se acomoda, porque param as perseguições. Relativamente à igreja que era perseguida, se torna uma igreja do Estado. E aí, quando você tem o Estado te protegendo, você se sente blindado. Então, você faz as coisas de uma maneira mais leve. Jesus falou sobre a perseguição em Mateus. Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por amor a quem? Ao meu nome. A perseguição não é maldição. A perseguição é bênção, irmãos. A gente para de crescer quando se acomodamos. E quando se acomodamos, achamos que está tudo bem e aí é onde regredimos na nossa fé. Mas não é matéria para hoje. Ananias e Safira, por sua vez, estavam vivendo em comunidade. Pedro era o apóstolo. Pedro, porém, era um homem cheio do quê, pessoal? Do Espírito Santo. E toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela é usada por Deus para mostrar quem realmente somos, não quem falamos que somos. E no momento em que Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade e pegam muito dinheiro na mão, e já diz o ditado neste mundo que o dinheiro,
O amor ao dinheiro, a Bíblia diz, é a raiz de todos os males. Mas o ditado do mundo diz que você quer conhecer uma pessoa, dê poder e dinheiro na mão dela, que você vai ver quem ela é de verdade. Então, quando eles recebem uma quantia elevada, eles pensam duas vezes. Ou seja, Deus foi Deus para abrir a porta para que a quantia chegasse. Mas Deus não era Deus para receber a parte que eles deveriam depositar aos pés dos apóstolos. Naquele exato momento, Deus usa Pedro. Era um momento onde eles deveriam recuar e falar assim: poxa, deu ruim. Descobriram quem somos. Na igreja éramos uma coisa, mas em casa somos outras completamente diferentes. Então descobriram quem somos em casa. Vamos nos arrepender. Vamos pedir perdão a Deus e vamos ter uma nova vida. Mas eles esconderam a mentira. Aí a Bíblia nos diz que ambos caíram mortos. Observem que em ambos os casos, tanto no caso de Eliseu e Ben-Hadad, como no caso de Ananias e Safira, o problema não era o erro. O problema se tornou grande quando o erro foi descoberto. E o que isso quer dizer, pastor? O grande problema, irmãos, é quando a gente acha que estar em pecado não é um problema. Porque a gente não se envergonha de fazer o errado. A gente se envergonha quando descobrem que nós estamos fazendo errado. Esse é o problema. O diabo já conseguiu o que queria quando te cauterizou a ponto de você pensar que o Deus que você serve, ele não é onipresente. Porque te dá uma sensação de que se o pastor da igreja está do meu lado, aí eu tenho que fazer certo. Se um irmão da igreja está do meu lado, aí eu tenho que fazer certo. Se meu pai está do meu lado, se minha mãe está do meu lado, aí eu preciso fazer certo. Aí eu preciso falar certo. Se a pessoa a quem eu tenho algo contra está perto, eu não posso falar mal. Mas se ela não está, eu posso. O grande problema, irmãos, é que nós não somos quem dissemos que somos. Está determinado? O buraco é muito mais embaixo, irmãos. E nós precisamos começar a nos deparar com o verdadeiro eu que somos. E para isso, irmãos, eu entro em uma área que eu acho interessante. Depois você pesquisa. Tem um filósofo, teólogo dinamarquês do século XIX. O nome dele é Charles Kirkman. Ele é cristão existencialista. Ele dizia o seguinte: o ser humano possui 3 estágios, ou ele dizia 3 estádios. E quais são esses estágios, pastor? O primeiro, o estágio ético, onde o ser humano ele é pautado, ele é dominado, ligado ao prazer, ao hedonismo, ou seja, ele é um pecador primitivo, instintivo. É o cara que diz: eu bebo mesmo, eu traio mesmo, eu fumo mesmo, eu sou da bagaceira, como diz aí fora. Eu quero é prazer, é a dopamina toda hora na minha mente. O que governa é o dinheiro, pagando bem que mal tem. Esse é o cara que ele vive no primeiro estágio, que a gente chama do ser natural. É a pessoa que é alienada ao trabalho. Ela não quer saber de Deus. Ela diz: não é qualquer coisa que me convence. Eu sou uma pessoa que conheço os caminhos. Então essa pessoa é a pessoa dominada no primeiro estado, que é o estado estético. É a pessoa que vive em função do seu corpo. Hoje em dia a gente pode falar que é a galera que, se você for à praia, você vai ver um grupo moderado. Mas se você for à praia, você vai ver um grupo ou algumas pessoas que elas não vão à praia para tomar um sol. Quem está comigo aqui, diga amém. Você vai ver que elas vão à praia porque elas querem botar as vergonhas de fora. E a vida é assim. Se você for numa academia, você vai ver que tem pessoas que não vão ali para malhar. Vocês vão ver que existem pessoas que vão ali para provocar outras pessoas. A vida hoje é assim. Se você for na escola, você vai ver que tem professores que não vão dar aula. Eles querem te catequizar a uma
um pensamento e a uma filosofia, uma ideologia, podemos dizer assim. E eu não estou falando de direita ou de esquerda. Eu estou falando da verdade que acontece hoje em dia. Então nós precisamos entender, irmãos, qual é o estágio que nós estamos. Porque se eu sou um ser humano, segundo o que estamos estudando, eu só vou viver na estética. Eu não vou ser uma pessoa mais profunda. Para mim, se eu vivo no estético, então significa, se eu ganhei muito dinheiro, tá bom. Só que quem eu sou realmente falando depois que eu ganhei muito dinheiro? Quem eu me tornei? Para o ser humano estético, se eu fiz uma faculdade, se eu sou um profissional e eu sou reconhecido por isso, muito bom. Agora, quem eu sou de verdade? Dentro do meu quarto, no apagar das minhas luzes. Essa é a verdade que a gente nunca quer saber, irmãos. Porque quando a gente olha para esse ser que somos, quando as luzes apagam, a gente tem medo de quem somos de verdade. O segundo estágio, segundo Kirkman, é o estágio religioso. Ele diz que é o estágio ético, o segundo, refreado pelas relações, tendo como principais influenciadores a família e a igreja. Então olha que interessante. O camarada vem do primeiro estágio, que é o estágio estético, e entra para o segundo estágio, que é o estágio ético. E aí, quando ele entra para o segundo estágio, ele diz, pronto, eu era pecador, não tinha um louvor assim, eu era um bêbado, vivia drogado, mas aceitei Jesus na casa do Senhor. Não tem um louvor assim? Não é louvor, não? Eita, apaga aí. Apaga. Então ele vem de um mundo pregresso, e ele vem para a igreja e diz assim, pronto, agora eu sou cristão. Agora eu sou de Deus. Agora eu não bebo mais, agora eu não fumo mais, agora eu não traio mais, agora... Só que isso é o segundo estágio, que de alguma certa forma ele se manifesta quando você se casa, quando você tem uma família. Então automaticamente você entra nesse segundo estágio, aonde você pensa o seguinte, bom, agora eu sou uma pessoa diferente, casei, tenho compromisso, não vou mais trair porque eu casei. Só que existe um problema muito mais apurado, irmãos. Que o fato de uma pessoa casar não muda quem a pessoa realmente é. Pode ser que a pessoa refreie isso. Por conta que agora tem uma pessoa mais perto, uma pessoa que você via, agora tem uma pessoa mais perto de você. E aí você quer impressionar essa pessoa. E não se esqueça, irmão, tem gente que quando quer impressionar outra pessoa, até crente vira. É verdade ou não é? A pessoa diz, até pra igreja eu vou por causa de você. Até torcer pro teu time eu vou. Não tem gente assim, pessoal? Eu fiz um casamento, nada contra, por favor, porque quando eu falo de time aqui, a turma logo vem em cima de mim. Né? Não vou falar do Palmeiras hoje não, Jacques. Fica tranquilo. Que logo depois do culto, eu falo, posso só falar do Palmeiras? Eu fui fazer um casamento, minha esposa testemunha disso, de um pastor, inclusive. Cheguei para fazer o casamento, lá estava eu, e a esposa fez uma surpresa para ele. Falou, a partir de hoje eu quero dizer que eu estou contigo na alegria, na doença, na saúde, e também estou contigo. Aí falou, manda entrar agora. E mandou, estou mudando de time. Tirou a camisa do Flamengo e botou a do Vasco. Falou, estou contigo na tristeza também. E assim foi. Ela... Minha esposa estava nesse casamento e viu. Então a pessoa, quando quer conquistar alguém, ela muda completamente. Quer ver uma coisa? Uma coisa é dois namorados namorando perto do pai e da mãe. Agora, dois namorados namorando longe do pai e da mãe. Não, pastor, minha filha, meu filho é crente. Eu falo, você fala.
O ser humano é primitivo, irmãos. E quanto mais longe de Deus, mais difícil é de segurar os seus instintos. Quem me entende, diga glória a Deus. Mais difícil é. E a cada ano, a cada dia que se passa, as pessoas estão mais distantes de Deus. E mais perto de uma igreja. E mais longe de Deus, mais perto de uma igreja. Por isso que esse segundo estágio, ele pode ser facilmente confundido pelo mundo, mas não por aquele que te conhece lá dentro do seu quarto. Não por aquele que te conhece realmente lá na sua câmara de dormir. Quando as luzes apagam, a maquiagem é tirada, quando você tira o jaleco de médico, quando você tira a carteira da OAB, ele vai conhecer você realmente como você é, de verdade. Por isso que a gente se esconde atrás de uma profissão, irmãos. Por isso que a gente se esconde atrás de conquistas. O terceiro estágio, segundo Kierkegaard, é o estágio religioso. Ele fala religioso, mas aí você tira Kierkegaard e coloca o pastor Vanderlei. Eu falo que é o estágio da fé. Quem crê, diga glória a Deus. O estágio da fé é o estágio onde você não precisa que ninguém te direcione. A Bíblia é a sua fonte de sustento. Você não vem à igreja porque você quer uma bênção. Você vem à igreja porque você sabe que servir a Deus é uma bênção. Amém, pessoal? Se Deus pedir para você sacrificar o teu Isaac, você não vai pensar 2 vezes. Você não vai pensar 3 vezes. Por que não, pastor? Porque Deus é Senhor da tua vida. A igreja não vai precisar... Tem igreja que usa essa prática, a gente não usa, né? Tem igreja que fica conferindo quem são os irmãos que não estão em pecado para tomar a Santa Ceia, quem são os dizimistas para tomar a Santa Ceia. A igreja não tem que fazer esse papel. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é simplesmente pregar o evangelho. Eu costumo explicar que a gente prega a mecânica, a dinâmica nasce em você. É como um aluno que vai à faculdade e espera receber em uma aula todo o conhecimento, porque o seu professor tem pós-doc. O professor ele só vai dar a ponta do iceberg. Agora, quem vai aprender é o aluno interessado na matéria que o professor passou. Faz sentido para você? Sim ou não? Então, o terceiro estágio a gente pode intitular como estágio da fé. E somente quando eu chego nesse estágio eu começo a descobrir quem eu sou para Deus. Até então, você pode estar na igreja porque você quer convencer alguém de que você é uma pessoa boa. Eu quero convencer a minha esposa que eu mudei de vida. Eu era um cara perdido e tal, aí eu vou para a igreja porque eu quero que ela veja em mim que eu sou o homem da vida dela. Aí eu vou fazer isso. Agora, quando eu ando no estágio da fé, realmente eu começo a mudar essa essência. Existe um outro filósofo que eu não comungo de muito das práticas dele. E esse filósofo ele diz o seguinte, que a existência ela precede a essência. Então nós precisamos viver sobre os cuidados de Deus na terra. Para que você possa, irmãos, crescer a cada dia. Por isso que quando Jesus ele falou com os judeus que eles não eram libertos, eles não gostaram. Eles pegaram ar com Jesus. Porque nós não gostamos, muitas vezes, quando alguém toca na nossa ferida, irmãos. A gente não gosta disso. Quando alguém vai lá e diz, ó, você é falso. A gente não gosta. Quando alguém diz assim, ó, você não é um homem de verdade, você precisa ser homem. A gente não gosta. Porque a imagem que a gente quer que todo mundo tenha de nós é uma imagem de boa pessoa. Quem me entende, diga glória a Deus. É uma imagem de que eu sou uma pessoa perfeita. E aí a gente entra em João, vamos lá por favor, capítulo 8, versículo 32.
só a título de quem gosta de anotar, às vezes, né? O filósofo que eu falei que eu não gosto muito de algum posicionamento dele é o Jean-Paul Sartre, filósofo francês. Bom, vamos lá. João 8,32 diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única coisa, irmãos, que nos torna liberto de nós mesmos é o conhecimento da verdade. Que verdade, pastor? A verdade sobre nós. A verdade sobre nós. E pode acontecer, irmãos, isso eu digo. Às vezes a gente vê caso, e é importante dizer à igreja, isso acontece, infelizmente. Há alguns, acho que um ano e meio atrás, houve um caso de um camarada que era de departamento infantil, que acabou tocando em partes de uma criança. Estava na igreja. Não foi o nosso ministério, mas estava na igreja. Às vezes pode acontecer, irmãos, na igreja, e aí essa eu já vi com os meus olhos. Eram duas obreiras, estavam na igreja e formavam um casal à noite. Fato de igreja. E aí a gente vai falar assim, poxa, mas Deus não liberta. Se a pessoa deixar, ela é livre. Ela é livre de qualquer mal. E se a pessoa não deixar, ela vai se enganar até chegar o dia do juízo final. Por isso que nós precisamos, irmãos, entender aquilo que pregamos semana passada. Se nós nos examinarmos, a gente não vai precisar que outra pessoa nos examine. Se a gente se examinar, se a gente parar para se examinar, vai falar, poxa, eu não preciso que ninguém me examine, porque eu estou fazendo isso diariamente. E aí, irmãos, quando a gente fala de falhas da igreja, as pessoas usam isso como argumento, dizendo, por isso que eu não vou para a igreja. Porque a igreja tem gente que é falsa, que é falha. Tá vendo? O pastor que fez tal coisa, tá vendo? O fulano que fez tal coisa. Por isso que eu não vou à igreja. É um mecanismo de defesa. Só que imagine você, nós fazemos parte de um corpo. Parte de um corpo. Quando você se diz ser melhor do que a igreja, você já está dizendo que você é a última Coca-Cola do deserto, meu amigo. Isso muitas vezes acontece por quê? Porque as pessoas, elas colocam as coisas à frente de quem? De Deus. Um dos lemas da Universidade de Harvard é a verdade para Cristo e para a igreja. E para quem não sabe, Harvard, Cambridge foram formadas por cristãos. Mas por que as pessoas mudam, pastor, com o passar do tempo? Porque, irmãos, é mais fácil você ser um ser humano estético do que ser um ser humano de fé. Porque o mundo se impressiona com aquilo que você projeta, mas Deus sabe quem você é. Quem crê, diga glória a Deus. O mundo se impressiona com aquilo que a gente diz que é. Alguém já leu Maquiavel? Alguém já leu? Pois bem. Exatamente isso. As pessoas gostam de ser enganadas por uma falsa verdade. Agora, quando você busca o Espírito Santo, Deus começa a transformar o seu interior. Você começa a viver a verdade de Cristo na terra. A verdade de Deus. E você diz, Deus, eu não vou ser enganado por mim mesmo. Você começa a olhar para você e fala, bandidinho que eu sou. Ou caba ruim que eu sou, ou mulher ruim que eu sou. Pense numa pessoa que eu tenho me deparado a cada dia. Mas Deus muda a minha vida. Diga glória a Deus. Não existe nada mais libertador do que conhecer a verdade. Foi o que aconteceu com o rei da Síria. Todos os segredos dele foram jogados no ventilador. Apareceu. Aí ele ficava bravo, querendo matar quem tinha jogado o segredo dele. Mas o problema não é a descoberta, o problema é quem ele era.
Às vezes você fica bravo quando alguém fala mal de você, ou quando alguém cita alguma coisa sua, mas você não tem que ficar bravo com a pessoa. Você tem que parar e pensar, Deus, será que realmente eu estou sendo essa pessoa mesmo? Porque às vezes Deus vai usar alguma pessoa de Deus para te mostrar o caminho errado. Eu muitas vezes fui repreendido na época de escola, porque eu não era um crente de valor. Eu acompanhava minha mãe na igreja, não sabia nada da fé, vivia preso às coisas do mundo, e tinha um amigo meu que pegava no meu pé. Israel dizia, rapaz, tu é um falso, homem. Vá ler uma Bíblia, vá buscar Deus, vá orar que você vai ver que Deus vai te dar vitória. A gente não gosta de ouvir isso, irmãos. Porque na verdade, com o passar do tempo, a gente se tornou vítima. Sempre a gente é vítima. Sempre a gente é o coitado. E aí vem Deus e diz assim, ó, se você for livre de verdade, você vai ser só livre quando você conhece a verdade. Ananias poderia falar, Deus, eu não quero devolver essa oferta, eu não quero. Mas ele teria que ser sincero, ele tinha que falar, Pedro, deixa eu te falar, eu não creio muito nesse negócio de oferta, não. Eu não acredito nisso. Mas ele quis mentir. Esse é o problema. O problema não é o erro, irmão. O problema é quando você quer insistir no erro e quer que as pessoas pensem que o seu erro é verdade. Esse é o problema. Por isso que no versículo número 33 de João 8, diz assim, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, serei livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? É servo do pecado, já era, meu irmão. Versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar. Ah, meu irmão. Diga glória a Deus. Eles falam, nós somos descendentes de Abraão, irmão. Como quem diz, eu sou fundador da igreja. Eu sou o primeiro discípulo da Igreja da Graça aqui em Aracaju. Como é que tu vem falar que eu não sou liberto? Eu sou dizimista, sou patrocinador. Eu sou uma pessoa que... Se o Filho vos libertar, aí você é livre. Se o Filho vos libertar. Irmão, ninguém é livre simplesmente porque estuda a Bíblia. Ninguém é livre simplesmente porque é uma pessoa inteligente ou se diz inteligente. Ninguém é livre porque agora passou na faculdade pública ou passou em concurso ou agora se tornou advogado, médico. Ninguém é livre de verdade, porque você não sabe o que pode vir amanhã, irmão. Você não sabe que se você atravessar essa rua, de repente, você pode se encontrar, ou como diz o jovem, subir de arrasta. Você não sabe. Agora, quando você é livre em Jesus, você tem a certeza que se você partir, você vai para as mansões celestiais. E isso não tem preço. Porque em você habita o Espírito Santo. Amém, pessoal? O Espírito Santo. Essa é a verdade que a gente nunca quer saber. Quem somos de verdade. Pastor, é difícil isso, pastor. É difícil. E a gente não consegue do dia para a noite, não. E para nós, pastores, antes que você me pergunte, também é difícil. Também. Para todo mundo é difícil. Mas eu quero passar um exercício para você essa semana. Amém? Anota aí, você que gosta de anotar. Você vai ler pelo menos 2 capítulos bem lidos da Bíblia essa semana. Eu sei que tem gente que lê mais, mas você vai ler 2 bem lidos mesmo, tá? Você vai fazer essa semana 2 vezes jejum. Vai fazer 2 vezes. Você vai pegar 6 horas do teu dia e vai jejuar. E vai falar, Senhor, esse aqui é um propósito que eu estou fazendo com os irmãos da igreja. Você vai ler pelo menos 5 páginas de um bom livro que você deixou parado lá. Por dia, tá? Isso eu estou falando por dia. E os capítulos da Bíblia é por dia também.
E você vai voltar pelo menos 2 vezes essa mensagem que eu acabei de pregar no YouTube e vai assisti-la 2 vezes. Tirando hoje. Você vai pegar, vai fazer sua caminhada, vai na academia, vai para o trabalho, você vai botar o fonezinho de ouvido e vai assistir ela. Vai ouvi-la novamente. Amém? Essa é a lição de casa para você. Semana que vem, quando você pisar aqui, você vai entender muito mais claro o que eu preguei e você vai entender. A palavra vai ficar gravada em você. Você não vai ter dificuldade de esquecer aquilo que a gente prega. Pode ter certeza disso. Para concluirmos, irmãos, como é ruim a gente se deparar com quem somos. Uma certa vez, na época que não existia espelho, o rapaz levou o primeiro espelho da história da humanidade para dentro de sua casa. Pagou um absurdo. Queria fazer surpresa para sua esposa. E a família toda frequentava a igreja. E para ajudar, ele morava com a sogra. Nada contra. Mas era a história de vida dele. Por sua vez, quando ele chegou, e pense num ser humano difícil, e você tentar fazer a surpresa, às vezes, é quando a mulher é desconfiada. Né? Tenta fazer surpresa e tal, não dá para esconder. Então ele chegou daqui, da colar meio desajeitado, passando para ir tomar banho, ele deixou o embrulho, ele tinha embrulhado certinho num local, foi tomar banho. A sogra dele chegou para a filha e falou: filha, eu não quero fazer intriga entre vocês, longe de mim tal coisa, mas ele está escondendo alguma coisa de você. É mesmo? É. Pode procurar. Não, mamãe, que isso? Pode procurar. Aí ela ficou desconfiada. As duas procurando daqui, colar e tal, até que acharam o embrulho. Quando rasgaram o embrulho, olhou, a sogra falou: filha, bem que eu já desconfiava. Ele não é nada disso que ele falava na igreja. Olha aqui a foto da jararaca. Primeiro espelho, não tinha espelho na época. Olha a foto dela aqui. Pense numa figura toda deformada, minha filha. A filha, deixa eu ver, minha mãe. Botou assim e falou: mãe, que coisa feia é essa aqui. Quando o marido saiu do banho, tentando surpreender a esposa, quem que é essa aqui? Ele falou: minha esposa. Essa aqui que você viu no reflexo é você mesmo. Mas como é que você conseguiu fazer isso? Isso aqui é um espelho. O espelho demonstra quem realmente somos. As nossas imperfeições. Moral da história, irmãos. A gente só é liberto quando a gente se depara com a nossa verdadeira verdade. E qual era a verdade daquelas duas? A sogra era fofoqueira e a filha era fofoqueira mirim. O que a gente entende, irmãos, com isso? Para a gente concluir. Você só muda quando você se depara com os seus erros, suas falhas, seus pecados, com a sua pior versão. A nossa melhor versão não é essa aqui, ó. Se de repente, tá? Alguém chega aqui na igreja e tira toda a sua roupa, a gente vai ficar escandalizado. Mas essa é a versão que a pessoa é. Diante do Espírito Santo é assim que temos que ser. Sem máscaras, sem nada que nos cubra, só nós e Deus. É ali onde a sua natureza é mudada. Onde as suas heranças genéticas, e a gente não pede para ter isso, mas as nossas heranças genéticas são mudadas ali com o Espírito Santo. Aonde a sua inclinação, a estética é mudada. E aonde a sua verdadeira essência é transformada. Na presença de Deus. Ali Deus começa a mudar tudo. É uma caminhada longa, irmão. Por isso que tem muita gente que desiste no meio do caminho. Mas é o único caminho que nos leva para o céu, é esse aí. O restante é tudo história.